Fala vencedores, Silas na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio 6 da nossa série Mentalidade de Vencedor. E hoje, como tema do nosso episódio, é execução de vencedor. E antes de eu aprofundar nesse tema, gostaria que você curtisse esse vídeo, comente aqui embaixo, eu executo, compartilhe esse vídeo com alguém, nos ajude a transformar vidas. Então, para a gente começar, queria trazer uma verdade para você, que muitas das vezes tem gente que tem fé, tem visão, tem o planejamento, mas falta o principal, e é por isso que não colhe frutos, que é a execução. Então a execução, ela tem esse poder de tirar algo de um plano, algo posso dizer, que está no mundo das ideias, talvez no papel em si, e trazer de uma forma prática, de você executar isso. E a gente vai ver até o final desse vídeo como você pode trazer agora a realidade daquilo que você planejou. E a gente vai entender que Jesus, assim como a nossa maior referência, ele também foi um excelente executor. Ele foi aquele executor que era um vencedor. Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro tópico aqui do nosso episódio hoje. A gente vai fazer uma conexão com a série, porque essa série ela vem construindo uma mentalidade. Então, no primeiro episódio, foi falado sobre a identidade do vencedor, de quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou antes de iniciar qualquer coisa. No segundo episódio, falamos sobre a referência de vencedor, quem eu sigo, quem é a pessoa pela qual eu olho e me espelho, para que eu possa também chegar e alcançar aquilo que ela alcançou. Falamos sobre a fé de vencedor, no que eu creio, em quem eu creio, né? Você vai ver, vai falar sobre viver pela fé. Falamos também sobre a visão de vencedor, para onde eu vou, qual é o meu destino, qual é o propósito que eu preciso ter. Lá vai te ajudar a identificar isso. E no episódio anterior falamos sobre a estratégia de vencedor, de como eu chego lá. E hoje vamos bater aqui um ponto muito importante, que é execução de vencedor. O que eu faço hoje? A vitória, ela não acontece no plano, ela acontece na prática. E aqui eu quero já trazer então o nosso próximo tópico aqui, que é uma pergunta que eu faço para você. O que é execução de vencedor? O que vem à sua mente quando fala sobre execução de vencedor? Aqui eu quero trazer para você uma definição que fala que é bem simples, né? Execução é colocar em prática. Então, uma outra definição que eu gosto muito é execução é fé em movimento. Ou seja, eu posso ter o melhor plano, mas eu preciso pôr em prática. Então, eu trouxe um exemplo, né? Pensa comigo, você quer fazer uma viagem, você está numa cidade, está num lugar, quer ir para uma outra cidade, a qual você não conhece e nunca foi. Então, a partir disso, você tem uma visão, você sabe onde está e você quer chegar até lá. O como vai ser o planejamento, você vai estruturar como você vai chegar lá. Então, você já preparou o carro, combustível, já está tudo pronto, só que vai depender agora de algo que é uma ação. É o que de fato vai te fazer chegar lá, que é a execução. Então é isso que nós vamos falar sobre hoje. E o nosso próximo tópico aqui é um texto base bíblico que nos faz ter mais clareza do que se trata essa execução. Olha o que diz lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, ele fala aqui que a gente pode muito bem ouvir, a gente pode muito bem saber o que nós devemos fazer, mas o que de fato vai mudar a nossa vida vai ser quando a gente põe em prática. Não sei se você já conversou com alguém, ou enfim, também você já passou por isso, né? Assim como eu já passei também, muitas coisas eu já sabia o que tinha que fazer, mas por algum motivo eu não tomava a decisão de fazer. Algo me impedia. Talvez fosse o medo de começar, talvez fosse a frustração, não sei, mas a gente vai identificar também durante esse episódio aqui, para que você possa mudar essa mentalidade, se transformar exatamente numa mentalidade de vencedor. E aí a nossa referência, né? Jesus. Jesus, ele executava. Jesus, ele tinha essa característica, né? Que ele não só ensinava, ele fazia. Então, junto com o ensino vinha a prática. Ele falava, mas seu discurso não era simplesmente as falas, mas as pessoas viam que ele tinha autoridade porque ele fazia. Jesus, ele orava, depois agia. Jesus, ele jejuava, ele servia, caminhava, curava, discipulava. Então você vê algo prático na vida de Jesus. Olha o que diz lá em João 5:36. As obras que o Pai me confiou para realizar, essas mesmas obras que faço. Então Jesus,
ele não vivia no improviso, né? Mas aqui deixa muito claro que ele fazia, ele executava. E por isso que hoje, até hoje, né, ele é lembrado pelas ações, pelas obras que ele fez. E aqui a gente vai entrar num ponto onde a gente pode começar a identificar. Talvez o que impede hoje de nós executarmos, sabendo que nós já temos um plano, talvez não um plano completo, né, até o final do destino, mas temos um plano para começar. E o que nos impede hoje de darmos esse primeiro passo? E aqui tem uma diferença de quem não executa e de quem executa. Então, quem não executa, normalmente essa pessoa ela espera uma motivação. Ela talvez espera tudo estar perfeito. Não, mas eu não tenho isso ainda, eu não tenho isso, aquilo e tal. Mas a pessoa ela não entende que as coisas ela acontecem como um processo. Então, o primeiro passo ele é muito importante. É o começo. É quando você coloca, como a gente falou no episódio, né? É a fé vivida, a fé praticada. Porque eu posso declarar muito bem, não, dando exemplo que eu citei aqui, né? Eu vou chegar até o final, vou chegar. Mas se eu não der o meu primeiro passo, eu nunca vou sair do lugar. Então, talvez você está esperando a motivação correta para começar. Mas não é sobre isso. É sobre você dar o primeiro passo. É sobre você acreditar. O próximo aqui, que diferencia, né, de quem não executa para quem executa, vive de intenção. A pessoa, às vezes, ela tem muitos sonhos, né? Não, eu sonho, eu acredito que vai acontecer e tudo mais, mas, de fato, o que vai trazer a realidade é a execução. E aqui traz esse contraste, agora, de quem executa. Porque quem executa, decide e age. Vive de compromisso. Vencedores não esperam o cenário ideal. E assim como eu tenho algumas experiências também para contar em relação a essa questão de execução, também voltada ali para o âmbito militar, como estou compartilhando aqui em relação ao curso, fica mais fácil de exemplificar também. Então, durante o curso também, quando eu já tinha a visão clara do que eu queria conquistar, do que Deus colocou no meu coração, eu já tinha um planejamento, que eu sabia aquilo que eu precisava passar, né, como se eu soubesse os índices das provas, aquilo que eu tinha que realizar. Então, eu comecei a fazer meu planejamento, a me estruturar. E a partir daí, eu tinha que começar. E o começar era a execução. E às vezes como a gente olha para o final e a gente vê a nossa execução de hoje, a gente acha muito pouco. Isso talvez esteja te travando. Você olha por isso, poxa, mas isso aqui é muito pouco. Ou pelo que eu tenho que realizar, isso aqui é muito pouco. Mas a constância, que vai ser um dos próximos episódios também, mas essa constância de você fazer, de você executar todos os dias, o pouco, você vai ver que você vai chegar longe. Porque são nas pequenas decisões tomadas diárias, executadas diariamente, que vão te levar a lugares altos. E aqui, como parte prática, então, para a gente já finalizar aqui, alguns passos para que a gente possa pôr em prática. Primeiro, comece pequeno, mas comece hoje. Não deixe para amanhã. Não negocie, né? Não negocie o seu destino. Não negocie aquilo que você sabe que tem que fazer. Comece hoje. Porque um passo é melhor do que você não dar nenhum passo. Um passo, ele já te deixa mais próximo do seu objetivo. Segundo ponto, pequenas ações criam grandes resultados. Foi como eu falei para você. Pequenas ações, tudo começa no pouco. Porque normalmente a gente olha as pessoas e talvez se compara, ou então vê as pessoas conquistando muito, mas a gente não consegue enxergar talvez a trajetória. Que começou no pouco, talvez começou errando para depois acertar. Então comece no pouco, comece com aquilo que você tem. Defina o mínimo diário, isso aqui é muito importante, isso aqui faz parte do planejamento. Defina o mínimo diário. Defina o que você vai fazer todo dia, sem desculpa. Pode ser 15 minutos, pode ser uma atitude, pode ser aquilo que você declara, não sei, mas defina algo diário, todos os dias, você fazendo aquilo. Crie um horário fixo. Execução precisa de agenda. O que não tem horário não acontece, isso é fato. A gente deixar quando der vontade, né? Quem entra lá no ponto anterior que eu falei sobre de quem não executa, a gente acaba se enganando. E aqui não, quando você se planeja, quando você já tem um horário específico, você já tem uma meta clara, você consegue já visualizar, você tem tudo o que precisa para executar. E aqui, o nosso último passo aqui para a gente já finalizar avalie e ajuste, não pare. Então a gente falou sobre execução, o próximo episódio a gente vai falar sobre disciplina, e aqui a gente vai entender um pouco mais sobre isso.
sobre avaliar e ajustar. Porque quando você executar algo, você vai ter um feedback, você vai ter uma resposta. E talvez a resposta seja boa ou seja negativa. Talvez, dá um exemplo, né? Você executou uma atividade naquele horário, você teve um feedback ruim. Então, deixa eu mudar o horário, deixa eu mudar a quantidade de tempo. Isso faz parte do planejamento e também a gente vai ver que isso faz parte da disciplina. Para a gente finalizar, não espere um momento perfeito. Comece com o que você tem hoje. Eu quero finalizar aqui te guiando nessa oração, gostaria que você repetisse essa oração para a gente finalizar. Diz assim, Senhor, eu decido sair da intenção e entrar na prática. Me dá disciplina, constância e coragem. Eu não vou mais adiar o que o Senhor já me mostrou. Eu sou praticante, eu executo, eu avanço todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Então, vencedores, é isso. Finalizamos aqui mais um episódio. Mais uma vez, convido você a curtir esse vídeo, compartilhe com alguém se esse vídeo falou com você, nos ajude a transformar vidas. E é isso aí. Finalizamos. Espero aqui no próximo episódio. Bora junto, vamos pra cima. Vamos criar essa mentalidade de vencedor.